Mais de 80% dos brasileiros endividados têm prestações de financiamento ou empréstimos, e metade deles nem sabe o que é amortizar a dívida. Se você já financiou um imóvel ou pegou algum empréstimo, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar como amortizar do jeito certo e economizar uma grana violenta. Bem-vindo ao CLT Investidor. Aqui eu tento transformar sua grana suada em seu futuro boss. E detalhe, sem blá 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 de economista chato, então bora comigo que eu vou tentar simplificar a explicação sem perder os detalhes para você. Presta atenção. Então presta atenção e vamos imaginar juntos. Imagina que a dona Lúcia, tá? Ela é auxiliar de limpeza, ela tem 52 anos e ela financiou um apartamento. Ela financiou um apartamento de R$ 180.000 durante ali 30 anos, com parcelas de R$ 1.200. Depois de 2 anos pagando direitinho, ela percebe que a dívida ainda estava em mais de R$ 175.000. O que aconteceu? Ela basicamente estava pagando juros e taxas e quase nada do valor real do imóvel. Isso acontece com muita gente. E é aqui que entra a tal da amortização. Amortizar é quando você antecipa o pagamento do valor principal da dívida. Esse valor principal é o que a gente chama de saldo devedor, que nada mais é do que quanto você ainda deve para o banco, sem contar os juros futuros. Então, toda vez que você paga uma parcela, uma parte vai para os juros e a outra parte para reduzir esse saldo devedor. E quando você faz uma amortização extra, você está justamente atacando esse saldo devedor direto. Ou seja, está diminuindo o que você realmente ainda precisa pagar. E quanto menor o saldo devedor, menos juros o banco calcula nos meses seguintes. Por isso que amortizar faz tanta diferença. Então não confunde. Quando você faz amortização extra, isso não é pagar a parcela adiantada, é reduzir o valor da dívida, que é o que realmente impacta. Sacou a diferença? Logo, você acaba quitando mais rapidamente essa dívida e reduzindo o valor pago de juros. Então, assim, no Brasil, a gente tem 2 sistemas principais. A gente tem o saque, que é um sistema de amortização constante. As parcelas, elas começam mais altas e elas vão caindo com o tempo. A segunda forma que tem, o segundo sistema, são as parcelas fixas, né, que é chamado de price. Você paga muito mais juros no início, mas as parcelas não mudam. Os financiamentos da Caixa, tipo Minha Casa Minha Vida, eles geralmente usam esse modelo saque, tá? Aqui vai um ponto importante. Tem uma regra básica no financiamento que muita gente esquece. Por quê? O valor da parcela, ele não pode passar de 30% da sua renda familiar. Então, aqui no exemplo, né, a dona Lúcia e o seu Joaquim, eles têm juntos ali um salário de R$ 3.000. Então, o valor máximo que eles podem comprometer com o financiamento é de R$ 900. Né, por mês. Eles não podem comprometer mais do que isso. Aí que vem a diferença entre os sistemas. Porque se eles pagarem um financiamento saque, né, as parcelas elas começam em R$ 1.350. Daí já era para dona Lúcia e para o seu Joaquim. Mas calma, que nem tudo está perdido para esses 2 pombinhos se eles escolherem o sistema Price. As parcelas elas ficam em 870. Aí sim, tá dentro do orçamento e aqui eles podem seguir o jogo feliz. E tem uma coisinha que pouca gente comenta, né? Que é a tal da ATR. A TR é a taxa referencial, que ela é usada para corrigir o saldo devedor do financiamento. Mas hoje ela é tão baixa que, assim, ela é quase zero. Então, o impacto nas parcelas é muito baixo, é mínimo. Ele é quase simbólico. Então, não vai ser essa taxa que vai quebrar o seu orçamento. Mas é bom saber que ela existe. Inclusive, eu conversei com uma pessoa da minha família que ela fez o financiamento nesse modelo Price, que me informou que o aumento em quase 10 anos foi, assim, extremamente baixo. Agora, olha essa tabela aqui comigo, porque é aqui que muda o jogo de verdade. Vamos focar nessa primeira linha, tá? De janeiro. Então, eu paguei R$ 1.800 para o banco. Desse valor, R$ 39,50 são taxas, R$ 1.210,50 são só juros. E sabe quanto que realmente foi para pagar a dívida? Só R$ 550 de amortização. Ou seja, de 1.800 que saiu do seu bolso, a maior parte foi para o banco e não para quitar o imóvel. Agora, presta atenção no que acontece ao longo dos meses. A parcela continua a mesma, R$ 1.800, não muda. Mas os juros vão caindo aos poucos. E a amortização, ela vai subindo. Então, em janeiro, 550, fevereiro, 553, março, 556, até chegar a quase R$ 600 em dezembro. Lembrando que essa é uma tabela fictícia, tá? Só para ficar mais fácil aqui, para você entender a jogada da amortização.
E por que que o valor da amortização vai aumentando? Porque toda vez que eu pago a amortização, eu reduzo o saldo devedor. E quando o saldo devedor diminui, o banco cobra menos juros no mês seguinte. Agora vem a parte mais importante que quase ninguém do banco explica direito. Quando você faz uma amortização extra, tipo pagar 10, 20 mil reais de amortização extra, o banco não desconta isso da próxima parcela. O que ele faz é puxar a parcela lá do fim do contrato. Então, na prática, é como se você estivesse apagando das últimas parcelas aquelas onde você ainda pagaria muitos juros. Você elimina meses e, às vezes, assim, você consegue eliminar anos de juros futuros. Por isso que amortizar reduz tanto o valor total pago. Você não está só pagando antes, né? Você está cortando juros que ainda nem existiam, mas que o banco já contava de receber. É exatamente por isso que quando você escolhe reduzir o prazo em vez da parcela, a economia é muito maior. Você está puxando o número de parcelas do contrato e deixando o banco com menos tempo para te cobrar juros. Então, assim, resumo da ópera. Amortização não é milagre, é matemática. Então, menos saldo devedor, menos juros. Menos dinheiro para o banco e mais grana no seu bolso. E agora, né, quando que vale a pena amortizar? E como fazer isso na prática? Se você receber uma grana extra, assim, seja o 13º, seja a PLR, restituição do imposto de renda, pode ser saque aniversário da FGTS, ou até aquele lote lá que você conseguiu vender. Já fica de olho, porque pode sim valer muito a pena amortizar. Agora, tem gente que diz o seguinte: melhor investir esse dinheiro e deixar render por um tempo, e aí daqui a alguns anos eu pego esse dinheiro para amortizar lá na frente. Será que isso faz sentido mesmo? Então vamos ver na prática. Eu vou abrir aqui uma calculadora de investimentos e uma calculadora de amortização para a gente comparar os dois cenários com números reais. E se você quiser testar por conta própria, eu vou deixar o link dessas duas calculadoras aqui na descrição. Então, depois você brinca aí com os valores e vê o que faz mais sentido para o seu caso. Então, aqui, ó, eu entrei aqui no site do Valor Invest, só para a gente simular, né, um investimento. Eu vou colocar aqui, vamos supor que você vai quitar 10 mil reais, você tem 10 mil reais aí, vendeu alguma coisa, conseguiu essa grana. Aporte mensal, não vou colocar nada, e aí eu vou colocar aqui que você vai deixar esse dinheiro aí por 10 anos, tá? Vou colocar aqui 10 anos. Agora, a gente vai vir aqui na parte de juros, né? Vamos colocar aqui um tesouro pré-fixado, vamos considerar esse tipo de investimento. Hoje em dia a gente consegue aí facilmente um tesouro pré-fixado em 11% ao ano, e vamos ver quanto é que isso aqui vai dar, tá? Em 10 anos. Então eu vou vir aqui embaixo, aqui vai ter uma coluna, né, de tesouro pré-fixado. Então o que ele está me dizendo? Que lá na frente eu vou conseguir esses meus 10 mil reais, eu vou conseguir o valor de R$ 28.394 nele. Mas isso aqui é o valor bruto. O valor que eu tenho que considerar mesmo vai ser esse daqui de baixo, que é o valor líquido, né, de 25.062, né? Então aqui, ó, o valor líquido acumulado. Aqui, nessa outra aba, eu abri a calculadora de amortização. Então eu entrei aqui nesse simulador de amortização, e aqui eu vou fazer o seguinte: o valor do financiamento, eu vou considerar um financiamento de 180 mil reais, então já até deixei preenchido aqui. A data de início eu coloquei janeiro de 2023. O sistema de amortização, eu vou considerar aqui o sistema Price, aquele de parcelas fixas. Aqui na taxa de juros, isso aqui você precisa de olhar aí no seu caso, qual que vai ser a taxa de juros, né, que foi considerado ali no seu financiamento. Eu vou considerar aqui a média de 6, tá? 6% ao ano. E quantidade de parcelas, 360 meses, são 30 anos. Vou clicar aqui em simular, beleza? Então ele traz aqui para mim algumas informações importantes, né? Então ele traz, ó, o valor financiado foi de 180 mil, que a gente colocou lá em cima, e o total a ser pago vai ser de 381 mil. Então, de juros, olha aqui, total de juros foi 201.912. Repara que a gente está pagando mais juros do que o valor real ali dos 180 mil que a gente solicitou, né, o financiamento. Agora, eu vou clicar aqui em amortizar. E aí, pessoal, considerando que a gente começou lá em janeiro de 2023, aqui pergunta para mim assim: amortizar após o pagamento das parcelas, vou colocar 37, porque se eu comecei lá em janeiro de 2023, agora a gente está em janeiro de 2026, vou colocar 37 parcelas. O valor a ser amortizado, vamos considerar o cenário aqui de 10 mil reais, vamos supor que eu vou pegar esse dinheiro, eu não vou investir, tá? Vou deixar lá congelado, aquele cenário que a gente viu do investimento. Eu não vou investir, então vou amortizar ele agora. E aqui embaixo tem duas opções, que é amortizar por prazo ou amortizar por parcela. A gente vai optar por amortizar por prazo,
porque o amortizar por prazo é esse cenário da gente reduzir as parcelas lá na frente, né? Amortizar por parcela é só reduzir ali o valor da parcela que você paga, não é esse aqui, não, a gente não vai optar por essa opção. Vou clicar em amortizar. Ok. Aqui traz um resumo para a gente, olha. Com a amortização realizada, o financiamento será quitado em agosto de 2049, com a eliminação de 41 parcelas e uma economia de 33.487. Então, olha só a quantidade que você economiza realizando a amortização. Mas agora a gente vai pensar no seguinte cenário. Vamos pensar que eu coloquei esses 10 mil reais para investir e daqui a 10 anos eu vou pegar esse valor que me rendeu. Então, olhando aqui nessa primeira aba, né, que foi a aba onde a gente fez a simulação do investimento, eu vou vir aqui na coluna do Tesouro Prefixado, que a gente considerou ali uns 11% ao ano, vou pegar esse valor de 25 mil reais. Aqui, ó, eu deixei uma terceira aba aberta só para a gente fazer essa simulação, né? De daqui a 10 anos eu pego esse valor de 25 mil reais e aí eu vou fazer a amortização desse valor de 25 mil. Então, aqui já está preenchido 180 mil, janeiro de 2023, a mesma coisa que a gente fez lá no início, parcela price, 6% de juros ao ano e 360 meses, né? Clica em simular, beleza, aqui ele trouxe aquelas informações, eu vou clicar em amortizar. Quando eu clicar aqui em amortizar, vai abrir aqui para mim, né, amortizar após pagamento das parcelas. Nesse cenário, eu tenho que pensar o seguinte, se eu comecei em janeiro de 2023, que foi lá no início, e agora em janeiro de 2026 isso está dando 37 meses, daqui a 10 anos, que são 120 meses, isso vai dar um total de 157 meses. Então, eu vou vir aqui e vou colocar amortizar após 157. O valor que eu vou amortizar vai ser esse de R$ 25.062, lá do investimento. Aqui continua amortizar por prazo. Eu clico em amortizar. Então, já nesse cenário, olha, com a amortização realizada, o financiamento será quitado em junho de 2048, né, com a eliminação de 55 parcelas. Então, isso vai dar uma economia de R$ 33.516. Então, olha, indo para o cenário em que eu quito agora 10 mil reais, a minha economia é de 33.487. Indo para o cenário de que eu coloco esse dinheiro para investir e daqui a 10 anos eu pego esse dinheirinho que estava lá guardado, eu vou quitar um pouquinho a mais. Nesse caso, sinceramente, eu até optaria por quitar agora. Por quê? Pode ser que esse dinheiro guardado lá, você acaba utilizando ele no meio desses 10 anos para fazer alguma outra coisa, para resolver algum outro problema, pode ser que surja, sei lá. Então eu até optaria pegar esses 10 mil reais agora e fazer já a amortização. Mas pode ser que em algum outro cenário valha mais a pena você fazer o investimento e amortizar lá na frente. Então, vai muito de caso a caso. Por isso que eu vou deixar o link dessas calculadoras aqui na descrição do vídeo, para você conseguir ver aí no seu caso o que vale mais a pena. Beleza. Então, assim, decidiu se vai amortizar ou não? Bora ver como que faz isso na prática. No app da Caixa, você vai encontrar duas opções distintas. Você vai encontrar a opção de reduzir prazo do contrato e a opção de reduzir prestação atual. Tá vendo aqui no slide? Se você quer economizar mais juros e se livrar da dívida mais rápido, vai em reduzir prazo. Agora, se seu foco é aliviar o orçamento do mês, escolhe reduzir prestação atual. E o nome dessas opções pode variar um pouco de banco para banco. No app da Caixa é assim, mas no Itaú, Bradesco, Santander, cada um vai ter sua forma. O importante é entender a lógica. Reduzir o prazo é economizar mais a longo prazo, né, pensando lá na frente, porque você vai antecipar as parcelas, e reduzir a parcela é aliviar o bolso agora. E claro, sempre faça a simulação antes de confirmar para ver como que vai ficar a nova parcela ou a nova data final do contrato. Agora, uma dúvida comum. Qual que é o melhor momento do mês para fazer a amortização extra? A resposta é simples, logo após o pagamento da parcela do mês. Por quê? Porque os juros do financiamento eles são calculados sobre o saldo devedor, que é o valor que você ainda deve. Quando você paga a parcela, esse saldo já diminui um pouco. E se você amortizar logo depois disso, o valor extra vai ser abatido em cima de um saldo mais baixo, fazendo com que os juros do mês seguinte sejam menores. Agora, se você amortiza antes de pagar a parcela, o saldo devedor ainda está mais alto. Então, o banco vai calcular os juros do mês em cima de um valor maior e você acaba economizando menos. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então anota aí a ordem ideal. Primeiro você paga a parcela do mês. Depois você faz a amortização extra. Simples assim. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, você já entendeu como que a amortização
pode ajudar a economizar uma bela grana e fazer com que você saia da dívida mais cedo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí. Sério, isso ajuda muito o canal, principalmente porque eu tô começando agora. O canal, ele ainda tá no início e eu conto muito com o apoio de vocês para crescer essa comunidade de gente que quer cuidar melhor que da sua grana sem enrolação. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e, claro, comenta aqui embaixo sua dúvida, sua experiência ou deixa um comentário aí só para dar aquele apoio mesmo. Aqui o conteúdo é direto, prático e feito para quem rala de segunda a segunda e que quer ver o dinheiro trabalhar também. Valeu demais por acompanhar e até o próximo vídeo.